Entre as histórias da vida e os ensinamentos eternos, a gente vai se conectando. Aqui é um cenário de um alojamento. Eu vou virar a câmera para você ver um pouco melhor, tá vendo? E foi justamente aqui, ó, eu vou te contar uma história. Quando eu coloquei aquela tomada ali, eu fiz um furo na parede que é de madeira e o fio passou para lá. E esse tubo aqui, ele é fake, não tem nada, não tem fio nenhum ali. Mas já aqui tem uma parede atrás. A parede aqui é de madeira, o cenário, só que atrás tem uma parede de alvenaria. Então eu tinha que de fato passar o fio por dentro do tubo, jogar lá por cima e lá atrás por cima e pegar para poder fazer a ligação. Foi justamente aí que me foi feito uma sugestão. Por que você não deixa essa tomada sem funcionar? E aí eu contei uma história para esse amigo que me sugeriu essa possibilidade de deixar essa tomada sem funcionar. Eu contei para ele o seguinte: bom, teve uma vez que eu fui fazer uma montagem e um dos outros contra-recordes levou o filho dele. E o filho dele me fez uma pergunta, me falou assim: Batman, qual o conselho que você dá para eu que estou começando agora na contra-regra? Eu disse para ele: você precisa fazer com excelência. E fazer com excelência, necessariamente, não é fazer melhor do que todas as outras pessoas. Porque se você tentar, vai ter momento que você não vai conseguir. Porque às vezes, alguém é melhor do que a gente em uma área. Mas fazer com excelência é você sempre fazer o seu melhor, dentro das suas condições, dentro da sua experiência, dentro daquilo que você consegue fazer. Você dá o seu melhor, você faz o melhor que você pode fazer. Já é suficiente, porque nem sempre as pessoas vão reconhecer esse esforço. Mas se você estiver fazendo o seu melhor, isso já é suficiente para que Deus veja e reconheça e te recompense. Só que para você fazer o seu melhor, para você fazer com excelência, às vezes você vai precisar ter que ir contra um colega de trabalho, que às vezes vai falar para você assim: já está bom, não precisa fazer mais. Ninguém vai ver, e você já está vendo, você tem tempo para fazer, você tem condições de fazer melhor, você pode dar o seu melhor, você ainda não chegou no seu melhor, você tem condições, você tem tempo, tem tudo, tem as ferramentas, tem tudo para fazer. Então, faça o seu melhor, independente de um colega de trabalho seu começar a falar que já está bom, que ninguém vai ver, que já foi. E depois que eu contei isso, eu falei para esse meu amigo: e por isso que eu vou fazer isso. Ele disse: não, você não vai fazer, quem vai fazer sou eu. Já entendi, e eu vou fazer com excelência. Eu disse: obrigado, Espírito Santo, que bom. Mas entre as histórias da vida e os ensinamentos eternos, nós vamos nos conectar com a Bíblia. Porque essa história, ela me fez lembrar de José, amado do seu pai, mas também odiado pelos seus irmãos. Esses irmãos tramaram contra a vida dele e venderam ele como um escravo para o Egito. José, que antes a Bíblia falava que era um sonhador, agora chega no Egito como um escravo. Mas nós sabemos que ele se torna governador do Egito. Mas desde quando ele chegou no Egito, a Bíblia começa a falar que José era próspero. E isso nos dá um contraste, porque ele sendo um escravo e a Bíblia falando que ele prosperava, que ele era próspero, que tudo que ele fazia prosperava. E ele prosperou a casa do seu senhor Potifar, aquele que comprou ele dos ismaelitas. E eu me pergunto, qual o salário que ele tinha trabalhando para Potifar? Um salário de escravo, talvez somente uma comida e um local para dormir. Mas mesmo assim, ele fazia com excelência. Mesmo ele sendo um escravo e recebendo salário de escravo, ele trabalhou tão bem a ponto de prosperar a casa de Potifar. E mesmo ele sendo caluniado, porque às vezes vamos fazer coisas certas, corretas, mas vai vir calúnias, vai vir coisas contra a nossa vida para nos colocar para baixo. Vai vir sentenças que vão ser injustas. Mas a injustiça que a vida às vezes pode pregar contra mim ou contra você não pode mudar o nosso caráter. A gente não pode deixar de ser próspero, a gente não pode deixar de fazer com excelência por causa da injustiça do outro. Talvez você não receba um salário que seja digno de acordo com aquilo que você faz, como você se dedica, como você se doa para executar o seu trabalho. Mas lembre-se, não deixa de fazer com excelência, porque talvez os homens não estejam reconhecendo, talvez os homens não estejam vendo, mas Deus está vendo e Ele é poderoso para te prosperar, Ele é poderoso para mudar toda a situação, assim como foi feito com José. José, que por causa da calúnia da esposa de Potifar foi parar numa prisão, e mesmo injustiçado ainda mais, mesmo castigado ainda mais, estando preso, ele fez tudo lá dentro com excelência, a ponto de prosperar a prisão. E lá ele teve a oportunidade de sair e foi revelando o sonho do copeiro e do padeiro. De sonhador a revelador de sonhos, mas vivendo o sonho que Deus planejou para a vida dele. Porque quando chega lá na frente e ele vai perdoar os seus irmãos, ele fala para os seus irmãos: olha, vocês não me fizeram mal. Na verdade, vocês estavam sendo usados por Deus para que se cumprisse o propósito de Deus, para que eu viesse para cá, para que houvesse salvação para a minha casa, para a minha família. Então, irmãos, às vezes não vão reconhecer, às vezes vão caluniar, às vezes vão falar mal, às vezes a injustiça vai chegar, mas não perca o seu caráter, não deixe de fazer o seu melhor, não deixe de ser próspero, não deixe de fazer com excelência. Porque se os homens não veem, se os homens não reconhecer, Deus está vendo
e Deus reconhece. Eu quero finalizar justamente com uma outra história. Quando eu trabalhava na Record, havia um amigo que sempre comentava com o outro: poxa, será que ninguém tá vendo isso? Fulano faz tão mal, faz de qualquer jeito, some, não faz com excelência. Poxa, eu tô sempre aqui, será que ninguém tá vendo isso? E esse outro amigo dizia sempre a ele: calma, cara, alguém está vendo. Sempre tem alguém que tá vendo. E o tempo foi passando e ele sempre comentava com esse amigo, e esse amigo sempre dizia: alguém está vendo, fica tranquilo. Um belo dia esse amigo se torna líder. E quando esse que sempre questionava foi falar com ele, lembrou e disse assim: caraca, tem alguém vendo, já tinha alguém vendo, você já estava vendo. Então, irmãos, às vezes Deus vai colocar pessoas que vão te honrar, vão colocar pessoas que vão olhar para você e vão reconhecer o seu esforço. O importante é você não deixar de fazer com excelência, não deixar de fazer o seu melhor. O seu melhor é suficiente, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe, que a prosperidade de Deus reine em nossas vidas. A paz do nosso Senhor Jesus, graças e paz.